Olá pessoal, Café com Parábola, e a parábola de hoje é a parábola do tesouro escondido. Aqui Jesus vai mostrar que umas pessoas dão valor quando encontram, o tesouro escondido, e outras pessoas, infelizmente, não dão valor. Então vamos para o texto, mas antes disso, se você gosta de conteúdos como esse, já te peço, dê um coraçãozinho aí, ó, aperte o coraçãozinho, dê um amém no coraçãozinho, comece a me seguir aí para que a plataforma possa entregar mais vídeos como esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdos bíblicos, iremos falar sobre todas as parábolas. E se você quer, em especial, que eu grave um vídeo como esse, explicando alguma parábola para você, ou algum outro livro da Bíblia que você tem curiosidade, é só comentar aí que eu vou gravar um vídeo, em especial a você, ok? Então vamos lá. Diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha só o que essa palavra quer dizer para nós. Jesus está falando por parábolas porque era a maneira mais fácil do povo entender. E ele está falando na linguagem daquele povo. Aquele povo, naquela época que Jesus estava contando essa parábola, eles tinham, naquela época, o costume de pegar os bens deles, os tesouros deles, o ouro, a prata, o dinheiro deles e esconder. Ou seja, eles enterravam. Eles abriam um buraco no chão e enterravam. Só que o problema é que, às vezes, quando essa pessoa morria, chegava a óbito, o tesouro ficava escondido. Então, quando alguém encontrava, era uma alegria. Muitas das vezes a pessoa encontrava o tesouro, muitas pessoas encontrou até hoje, Às vezes a gente vê alguns casos aí, é meio raro, mas a gente vê alguns casos de pessoas que encontrou algum ouro, alguma prata, algum tesouro escondido. E naquela época era mais comum, porque naquela época não tinha o sistema bancário como hoje. Então eles escondiam, no terreno deles, na terra deles. Então, por isso que Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. Pelo gozo, pela alegria dele, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Por quê? Porque naquela época também tinha os negociantes. E o negociante, muitas das vezes, ele encontrava algum tesouro escondido. Às vezes ele estava indo, em algum lugar, ou visitar alguém, não sei. E quando ele encontrava alguém, perante essa parábola aqui, quando ele encontrava ali o tesouro escondido, o que ele fazia? Ele era negociante, então ele ia lá e vendia as suas pérolas, ou o seu tesouro que ele tinha, um pouco, para poder comprar aquele terreno. Por quê? Porque ele estava de olho no tesouro que estava no terreno. Por quê? Porque quando eu encontrava o tesouro também, eu não podia pegar ali, por exemplo, eu vou na terra de uma pessoa, aí eu vou lá e encontro um tesouro. E eu posso pegar aquele tesouro, sendo que não está na minha terra, na minha propriedade, a propriedade não é minha, eu não posso. Então o que eles faziam? Ele ficava de olho no tesouro, só que aí ele tinha que comprar a terra para ele pegar o tesouro. Ninguém mais sabia, então o que ele fazia? Ele pegava ali, ele encontrou, mas ele olhava para um lado, olhava para o outro, escondia o tesouro novamente, ia lá e vendia tudo que tinha. Para quê? Para comprar aquela terra, porque ele queria aquele tesouro. Então, da mesma forma, é o reino dos céus. O reino dos céus tem um tesouro. Qual é esse tesouro? É Jesus. Jesus é o nosso tesouro. Então, aquele homem vendia o que ele tinha para comprar o terreno para poder adquirir o tesouro, Porque ele sabia que o tesouro tinha muito valor. E da mesma forma, é Jesus. Jesus é a pérola, Jesus é o nosso tesouro, que nós temos que encontrá-lo. Nós temos que encontrá-lo, é disso que Jesus está falando, porque tem muitas pessoas que encontram o tesouro e faz de tudo para poder ficar com ele, mas tem outras pessoas que desprezam o tesouro. Tem dois exemplos na Bíblia de pessoas, que encontrou o tesouro e deu valor e outro que não. O jovem rico, por exemplo, que a Bíblia vai dizer, o jovem rico, ele desprezou o tesouro é Jesus, que representa que é Jesus. O jovem rico, ele teve a oportunidade, mas o que ele fez? Ele não deu valor. Quando Jesus disse para ele, olha, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, o que ele fez? Ele saiu de cabeça baixa, porque ele possuía muitos bens e ele não queria vender o que ele tinha.
então ele não deu valor ao verdadeiro tesouro. Ele ia vender algumas coisas e abrir mão de algumas coisas para servir a Jesus, para andar com Jesus, que era o maior tesouro que ele poderia possuir, mas ele desprezou. Mas teve um outro que não perdeu a oportunidade. Quem é esse? Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, publicano, e quando ele encontra Jesus, que ele está em cima da árvore da figueira, aí Jesus fala para ele, olha, desce daí porque eu vou para a sua casa, hoje eu vou posar na sua casa. O que ele faz? Ele abre a porta da casa dele para receber Jesus. Aí ele recebe Jesus na casa dele. Aí algumas pessoas começam a comentar, mas você é um ladrão e tal. Aí o que ele faz? Ele pega e fala assim, Senhor, eu vou vender metade dos bens que eu tenho e vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais para essas pessoas que eu roubei. Aí o que Jesus fala? Hoje a salvação entrou nessa casa. Então ele encontrou o tesouro que era Jesus e deu valor. Então o que essa parábola quer dizer é isso para mim e para você nesse dia de hoje. Dê valor ao tesouro. O tesouro é Jesus. Se você está recebendo essa palavra aí agora, se você está ouvindo essa palavra, receba esse tesouro. Esse tesouro é Jesus. Não deixe essa oportunidade passar. Não faça como o jovem rico que entristeceu apegado às coisas dessa terra, né? O tesouro que nós temos de maior valor é Jesus Cristo. E nós não podemos de maneira alguma desprezar esse tesouro. Ok? Parábola com café. Que Deus abençoe. Ou café com parábola.